Se uma terceira guerra mundial começasse amanhã, como o Brasil reagiria? Afinal, estamos falando de um país continental, dono de riquezas naturais gigantescas, com uma posição geográfica única e um histórico de neutralidade em conflitos. Mas será que o Brasil conseguiria se manter distante de uma guerra global? Ou acabaria forçado a assumir um papel inesperado? É sobre isso que vamos falar. O verdadeiro peso do Brasil num conflito que envolveria o planeta inteiro. O Brasil é muitas vezes chamado de pulmão do mundo por causa da Amazônia. Mas existe uma segunda Amazônia, pouco falada, e tão estratégica quanto a floresta. A Amazônia Azul. A Amazônia Azul. Ela corresponde a mais de 5,7 milhões de quilômetros quadrados de oceano sob jurisdição brasileira. Nela estão as plataformas de petróleo do pré-sal, cabos submarinos de internet que ligam o país ao resto do mundo, rotas marítimas de exportação de grãos e minérios e uma biodiversidade marinha ainda pouco explorada. Num conflito global, manter o controle desse espaço não seria apenas uma questão militar, mas de sobrevivência econômica. Se o Atlântico Sul fosse ameaçado por submarinos hostis ou bloqueios navais, as exportações brasileiras travariam e o país perderia acesso ao próprio petróleo. É por isso que a Marinha Brasileira insiste em dizer que a Amazônia Azul é um território estratégico tão vital quanto a Amazônia terrestre. O poder militar brasileiro. Quando falamos em forças armadas, o Brasil não tem como competir com gigantes como Estados Unidos, Rússia ou China. Mas isso não significa irrelevância. A Marinha vem investindo há anos no PROSUB, o Programa de Submarinos. Entre eles está o projeto do submarino nuclear Álvaro Alberto, que deve se tornar o primeiro da América Latina com esse tipo de propulsão. Ele não carregará armas nucleares, mas permitirá longas missões no Atlântico sem precisar emergir. Isso significa que o Brasil teria, pela primeira vez, um instrumento de dissuasão real contra qualquer potência que tentasse usar o Atlântico Sul como palco de guerra. Na aeronáutica, os destaques são os novos caças Gripen F-39 Eco, comprados da Suécia com transferência de tecnologia, e o cargueiro KC-390 Millennium, fabricado pela Embraer. O KC-390 já foi usado em missões humanitárias internacionais, mostrando sua capacidade de levar carga e evacuar civis. Em caso de guerra, ele seria essencial para manter linhas de suprimento e até apoiar países vizinhos. O Exército, por sua vez, tem investido no SISFRON, um sistema de monitoramento eletrônico da imensa fronteira terrestre brasileira. Esse projeto já cobre áreas estratégicas do Centro-Oeste e da Amazônia, e serve para detectar movimentações irregulares, contrabando ou até infiltrações em cenários de instabilidade regional. Claro, o orçamento é limitado, em torno de 1% do PIB. Isso é pouco comparado aos 2% exigidos pela OTAN. Mas o Brasil não busca poder de ataque. Sua doutrina é defender o território e dissuadir adversários. E nesse aspecto, os investimentos estão focados em áreas-chave. A diplomacia como arma. Se há algo em que o Brasil se destaca no cenário internacional, é na diplomacia. A Constituição de 1988 define no artigo 4º os princípios de política externa: não intervenção, defesa da paz e solução pacífica dos conflitos. Ou seja, mesmo numa guerra mundial, a primeira reação brasileira seria tentar não escolher um lado militar. O país foi protagonista da ZOPACAS, a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, defendendo que essa região não deveria ser militarizada por potências de fora. Além disso, o Brasil tem tradição de atuar como mediador internacional, como nas negociações entre Irã e Estados Unidos nos anos 2010. Mas, numa terceira guerra, a neutralidade não seria simples. De um lado, o Brasil é aliado extra-OTAN dos Estados Unidos, um status concedido em 2019. De outro, faz parte dos BRICS, junto com Rússia e China, que poderiam estar do lado oposto numa guerra global. Ou seja,
Em vez de neutralidade fácil, o Brasil se veria pressionado por todos os lados. E cada decisão diplomática poderia custar caro no comércio, na política e até na segurança nacional. Economia em risco. Num cenário de guerra, o Brasil sofreria não só militarmente, mas principalmente na economia. Um exemplo claro é a dependência de fertilizantes. O agronegócio brasileiro responde por cerca de 25% do PIB e 40% das exportações, mas o país importa quase 90% dos fertilizantes que usa. Boa parte vem da Rússia e da Belarus, países que já sofreram sanções durante a guerra da Ucrânia. Se um conflito global cortasse esse fornecimento, a produção de soja, milho e café cairia, provocando inflação e escassez de alimentos. Outro ponto é a energia. Mesmo com o pré-sal, o Brasil ainda depende de importações de diesel e insumos para refino. Um bloqueio naval no Atlântico Sul poderia afetar o transporte marítimo e encarecer combustíveis. Em resumo, numa guerra mundial, o Brasil não precisaria ser bombardeado para sentir os efeitos. Apenas o colapso logístico global já teria impacto devastador na vida cotidiana. Cyberespaço e espaço sideral. As guerras do futuro acontecem também no cyberespaço. O Brasil já reconheceu essa realidade e criou o Comando de Defesa Cibernética, COMDECYBER. Entre suas funções estão proteger bancos, sistemas de energia e comunicações contra ataques digitais. Além disso, o Brasil lançou em 2017 o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas, SGDC, que fornece internet e banda militar segura. E ainda há o Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão, considerado um dos melhores pontos do planeta para enviar satélites ao espaço por estar próximo à linha do Equador. Essas capacidades podem não parecer decisivas agora, mas em uma guerra global, quem controla o espaço e a informação controla também o ritmo da batalha. Cenários possíveis. Para visualizar melhor, vamos imaginar 3 cenários possíveis para o Brasil numa terceira guerra mundial. Primeiro, neutralidade ativa. O país tenta se manter fora do conflito, usando o Itamaraty para propor negociações de paz. Essa postura seria parecida com a adotada na Guerra da Ucrânia, quando o Brasil se recusou a enviar armas, mas buscou diálogo com os dois lados. Segundo, guardião do Atlântico Sul. Diante de ameaças a rotas comerciais, a Marinha intensifica patrulhas. Os submarinos do ProSub entram em ação e o país reforça a defesa de cabos submarinos e plataformas de petróleo. Nesse cenário, o Brasil não estaria atacando ninguém, mas garantindo que o Atlântico Sul não vire uma extensão da guerra. Terceiro, pivô logístico e humanitário. Com seus cargueiros KC-390, o Brasil poderia realizar evacuações de civis, transportar ajuda humanitária e até fornecer apoio logístico a países vizinhos. Algo semelhante ao que já fez em missões de paz da ONU, como no Haiti e no Líbano. Cada cenário mostra que o Brasil não seria um figurante, mas um ator estratégico, mesmo sem tropas em batalhas no exterior. Conclusão: no fim das contas, o papel do Brasil numa terceira guerra mundial não seria o de enviar soldados para lutar em trincheiras na Europa ou no Oriente Médio. Seria sim o de proteger o Atlântico Sul, garantir que o país continue respirando economicamente e tentar usar sua tradição diplomática para mediar conflitos. O Brasil tem limites militares, mas também pontos fortes que poucos países possuem. Posição geográfica privilegiada, recursos naturais estratégicos, capacidade de dissuasão no Atlântico e credibilidade diplomática. Se o mundo entrasse em guerra, o Brasil teria que decidir rapidamente: neutralidade, defesa ou logística humanitária. E essa decisão poderia influenciar não só o futuro do país, mas também o rumo da própria humanidade. Se a crise começasse amanhã, qual decisão precisa sair nas primeiras 24 horas? Deixe nos comentários.